do 1 ao 5. Em verdade, vos asseguro, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Para esse, o porteiro abre a porta do aprisco e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama cada uma das suas ovelhas pelo nome e as guia para fora. E depois de conduzir para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas. E elas o seguem, porque reconhecem a sua voz. Repitam, reconhecem a sua voz. Vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu amor, pela sua graça. Obrigada, Senhor, porque nós podemos confiar que você é o bom pastor. Que o Senhor é o bom pastor que nunca nos abandona, que nunca nos deixa só, que sempre fala e nós podemos reconhecer a sua voz. Obrigada, Jesus. Sobretudo esteja sobre esse lugar. Sobretudo esteja sobre os nossos corações. Eu não posso ministrar, eu não posso convencer, mas o Senhor pode. Você é o principal aqui, Deus. Amém. Jesus, a gente sabe que ele usava algumas parábolas para falar, para ensinar, mas quando chega em João, e aí ele está numa série de parábolas até aqui, quando chega no capítulo 10 de João, Jesus usa uma parábola específica. Jesus fala sobre o pastoreio, que hoje pra gente é um conceito bem distante. Porque quando a gente fala em pastor agora, a gente pensa no pastor Valtinho, pelo menos eu penso. A gente pensa nos pastores da nossa casa, a gente pensa no ministério de pastoreio. Mas quando Jesus falou aqui de pastor, ele estava se referindo à profissão do homem que cuida de ovelhas. E perguntando e estudando sobre isso, por que o Senhor escolheu falar sobre isso. Em João, depois de uma série de parábolas, para definir quem ele é e para falar sobre a própria liderança, por que ele escolheu uma parábola que fala de pastoreio? E aí, antes de te explicar e a gente entrar nesse assunto junto, eu quero clarear aqui as ideias, as nossas ideias. Aprisco era um lugar, aprisco ou curral, onde as ovelhas costumavam ficar. Era um cercado de pedra e tinha um porteiro. E tinha vários rebanhos lá dentro. Certo? Amém? Ok. Vários pastores guardavam as suas ovelhas dentro do aprisco. Então lá tinha vários rebanhos. E geralmente os pastores iam lá, tiravam suas ovelhas, levavam elas para pastarem, depois voltavam e guardavam as ovelhas lá novamente. Na maioria das vezes, cada rebanho tinha 2 pastores. Geralmente o pai e o filho. Segurem. Vara e cajado eram 2 armas que todo pastor de ovelhas usava. A vara era tipo um bastão que o pastor guardava na cintura e usava para expulsar os inimigos, os animais selvagens que viessem atrás das ovelhas. Então ele usava aquele bastão para bater mesmo, para proteger as ovelhas. E o cajado era um bastão. Vocês sabem o que é um cajado, né, gente? Que ele faz assim. Aquela pontinha serve para puxar as ovelhas, para guiar as ovelhas. Tá uma se afastando, ele vai, busca a ovelha com o cajado. E quando está chegando depois de um tempo de pastagem, ele volta para o aprisco e ele vai checando cada uma com o cajado para ver se feriu, para ver se está tudo certo. Amém? Ok. Vamos abrir a tua Bíblia no Salmos 23. Salmos 23. Se você achou, diga, eu amo a Bíblia.
Se você não achou, diga, eu também. Paulinho tá rindo porque eu tô imitando o Douglas Gonçalves. Gente, Salmos 23 diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me falta. Em verdes pastos me faz descansar, e para águas tranquilas me guia em paz. Restaura-me o vigor e conduz-me nos caminhos da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Só até aí. Davi escreveu esse salmo. Esse salmo, ele fala sobre gratidão e confiança no Senhor. Se você vê, tem uma grande quantidade de salmos escritos por Davi, onde geralmente ele pede socorro, ou ele ora para que o Senhor mate os inimigos e essas coisas. Mas o Salmo 23, ele é diferente, porque Davi, ele não reclama de uma só coisa, e ele não pede nada. Davi, ele só reconhece o pastoreio do Senhor, e ele diz: ele é o meu pastor, e por isso nada eu terei falta. Esse salmo costuma ser muito mal interpretado, porque a gente costuma usar como um jargão. O Senhor é meu pastor, então nada vai me faltar. Mas na verdade é porque você tem o Senhor como seu pastor, que todas as outras coisas vão parecer bem inferiores. Então ele vai ser suficiente. Amém? Por isso nada falta. Por isso nada falta. Porque o Senhor já é tudo. Então Davi, ele fala isso. E ele fala isso de uma maneira profética. Geralmente, nas outras partes dos salmos que ele escreve, ele se refere a Deus, ele usa parábolas e termos como rei, libertador, rocha, escudo, e expressões do tipo, mas aqui, ele se refere a Deus como pastor. E eu não sei se você sabe, mas Davi, ele foi pastor. Provavelmente ele escreveu esse Salmo 23 sendo rei. Mas eu acredito que o pastoreio foi uma fase da vida dele que ele nunca esqueceu. O Salmo 23, Davi fala sobre o pastoreio do Senhor e ele usa essa expressão e essa parábola porque isso traz intimidade para a conversa. Sim, Deus é rei, é soberano, ele é digno, nada vai roubar a glória dele, porque nem consegue, na verdade. Mas o Senhor, ele é o pastor porque ele é uma figura íntima. Davi, ele teve uma revelação sobre o pastoreio de Deus e decidiu escrever sobre isso. E Deus gostou. Davi foi marcado profundamente num tempo específico da sua vida sobre quem Deus é. Davi, ele era pastor de ovelhas, mesmo tendo sido recebido a palavra de que um dia seria rei. Eu não sei você é vulnerável aqui. Se eu tivesse no lugar de Davi e recebesse uma palavra que um dia eu iria para esse lugar, sentar no trono, eu nunca mais ia querer ser pastor de ovelhas. Mas foi preciso que ele passasse por esse tempo. O Senhor está forjando você. Amém? O Senhor estava forjando Davi nesse tempo difícil. Ele tinha outros irmãos e os irmãos dele eram muito mais reconhecidos do que ele. Mas o Senhor escolheu Davi para se revelar assim. Talvez seja nesse seu lugar, onde você acha que não vai sair nada, onde você olha e diz: Senhor, estou esperando tanto tempo. Talvez seja nesse lugar que o Senhor queira te ensinar alguma coisa. Talvez seja nesse lugar que o Senhor queira te forjar. E na verdade não importa se um dia você vai ser rei ou não. O que importa é se você está ouvindo o que Deus está falando agora. Porque não adianta você subir no trono como Saul e perder a presença do Senhor.
adianta você ter uma coroa, servos e um trono e não reconhecer mais a presença do Deus que te deu a vida. Mas eu não quero fugir do tema, vamos voltar aqui. Deus gostou do que Davi escreveu porque Davi teve a revelação de que Deus ama habitar em família. Por isso ele escolheu o pastoreio. Porque o pastoreio é uma relação permanente de amor e ensino. Deus usou o pastoreio para ensinar Davi sobre quem ele é. E Davi escreveu isso. E Deus gostou tanto. Na verdade, antes de avançar, eu vou voltar aqui um pouquinho. Eu não sei se você sabe, mas o significado do nome Davi é amado. E tem um teor profético nesse salmo, porque Davi significa amado. E quando Deus prometeu que mandaria um bom pastor no futuro, ele fala sobre o amado do Senhor. Então, vamos lá, vamos para não enrolar muito aqui. O amado do Senhor enfrentou um leão, o amado do Senhor enfrentou um urso para proteger as suas ovelhas. Futuramente, Jesus, o amado do Senhor, veio e enfrenta a morte de cruz para proteger as suas ovelhas. Tem esse teor profético e a gente vai entender o porquê agora. Deus gostou tanto do que Davi escreveu em Salmos 23 que durante séculos depois, durante um período de queda em Israel, um período meio obscuro na história de Israel, onde os líderes se corromperam, estavam dispersando as ovelhas do Senhor, ou dentro das ovelhas o próprio povo de Israel estava se rebelando contra eles mesmos. Deus levanta um homem chamado Ezequiel, profeta Ezequiel. E aí eu te convido, abre a Bíblia aí em Ezequiel 34. Vamos ler aqui de novo. Ezequiel 34. É depois de Salmos, tá, gente? Não é depois de Salmos, é porque eu quis dizer que você vai avançar, é depois de Lamentações. É, depois de Salmos. Ezequiel 30, depois de Gênesis. Antes de Apocalipse. Gente, Ezequiel 34. Versículo 8. Vamos fazer assim, ó. A gente vai ler o versículo 8 e vocês vão ler o capítulo inteiro em casa. Diga assim, eu me comprometo. Misericórdia. Vocês vão ler em nome de Jesus, eu vou orar por isso. A gente vai ler o versículo 8 e depois a gente vai pular para o 11. Então vamos lá. Tão certo como eu vivo, isso é o Senhor falando. Tão certo como eu vivo, afirma Yahvé, o Deus eterno. Já que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e serviram de comida aos animais selvagens por falta de pastor, eu e os meus pastores não se preocuparam em sair em busca das ovelhas, tampouco em zelar por um bom pastoreio, pois preferem dar atenção a si mesmos do que ministrar o devido cuidado pastoral ao meu rebanho. Versículo 11. Porque assim declara Yahvé, o soberano Deus, eu mesmo, diga eu mesmo, buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei pessoalmente. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando dedica-se ao cuidado do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as livrarei de todos os lugares para onde foram dispersas no dia das nuvens ameaçadoras e de trevas. Eu as farei sair do meio das outras nações. Olha a gente aqui. Ele estava profetizando a respeito de Israel. Mas ele falou, eu as farei sair do meio de outras nações. E sim, o Brasil também está incluso nisso. E as reunirei.
trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então as apacentarei no alto dos montes de Israel, nos vales e em todos os povoados do país. Cuidarei das minhas ovelhas em pastos férteis e agradáveis, e os altos dos montes de Israel serão a terra onde se deleitarão. Ali se alimentarão em paz, em pastos ricos e verdejantes do monte de Israel. Eu pessoalmente serei o pastor do meu rebanho e as farei repousar em pastos exuberantes. 16. Buscarei as ovelhas perdidas e trarei de volta as que se desviaram. Enfaixarei a que estiver ferida e cuidarei da recuperação da fraca. Porém a teimosa e desobediente eu a consumirei. Contudo, todas apacentarei com justiça e carinho. E aí a gente pula pro verso 22. No entanto, eu salvarei todas as minhas ovelhas e não permitirei mais que sirva de presa. Então ajuizarei entre ovelhas e ovelhas. Darei às minhas ovelhas um pastor, um rei que será como o meu servo Davi. Está aí o teu profético. Para ser o único pastor, ele cuidará do meu rebanho e será o meu líder. Assim eu, Yahvé, serei o seu Deus, e aquele rei, semelhante a Davi, será o príncipe e o governador supremo no meio das minhas ovelhas. 25. Celebrarei uma aliança de paz com as minhas ovelhas e deixarei a terra livre de animais ferozes, a fim de que o meu rebanho possa viver em segurança e tranquilo no deserto e dormir em paz nas florestas. Pula de novo para o versículo 27. As árvores do campo produzirão seus frutos, a terra dará sua safra e as ovelhas viverão seguras na terra. Então elas compreenderão que eu sou Yahvé, o Senhor, quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daquele que as dominam e escravizam. Até aí. Deus, ele... Um texto longo, né? Vou resumir para você. Deus, ele levanta Ezequiel para falar a vontade dele, para se revelar a ele, para o povo de Israel. E ele fala, olha, aqui tem líderes que se passam de pastores que, na verdade, não se importam com as ovelhas. Aqui tem líderes que não revelam quem eu sou. São falsos pastores. Mas aqui também tem ovelhas dentro do rebanho que empurram umas às outras com os seus chifres e sujam as suas patas de lama e contaminam o pasto que as minhas ovelhas também comem. E Ezequiel dá esse carão em todo mundo. Dá essa bronca de Deus em todo mundo. Mas o Senhor, ele fala que vai vingar. Vai vingar isso. Ele promete 3 coisas nesse texto. E aí, se você for anotar, anota isso. Ele promete cumprir pessoalmente o seu amor em forma de zelo em Jesus. Primeiro de tudo, Deus promete cumprir o seu amor pessoalmente. Ele diz que as ovelhas estão sem pastor. E por isso elas andam desgarradas. E por isso elas não têm o que comer. E por isso que elas estão feridas. E por isso elas estão sendo devoradas por outros animais selvagens. Isso sou eu e você. Isso sou eu e você. Mas Deus fala que Ele vai mandar um pastor. E Ele vai mandar um único pastor capaz de cuidar. O único pastor que tem poder suficiente para cuidar de cada ferida sua. O pastor que tem poder suficiente para alimentar a sua alma. O pastor que você ainda está aprendendo a ouvir, mas quando ele fala, a voz dele ecoa na sua alma. Porque as suas ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então ele promete isso. Deus, ele promete, através de Ezequiel, que enviaria um pastor como Davi, que cuidaria das suas ovelhas.
Segunda coisa, ele promete a liberdade do pecado. Ele diz: quando eu quebrar as cangas do seu jugo e as livrar das mãos daqueles que a dominam e escravizam. No contexto histórico, Israel foi escravizado e exilado várias vezes. Então, quando é fácil ler isso aqui e pensar, ele era libertado do Império Romano. Era libertado da Babilônia. Mas, na verdade, o Senhor sempre teve o plano de libertar eu e você do pecado. O Senhor sabia que os reinos desse mundo passam, vêm e vão. Mas o Senhor sabe que o pecado, ele desde Adão e Eva, tem se repercutido, inclusive no nosso meio hoje. Mas ele prometeu que nos livraria disso. Então ele promete a liberdade do pecado. E a terceira coisa, ele promete a unidade do rebanho. A gente não leu, então vai aí para o versículo... Peraí, um segundo. Mentira, a gente leu. É o versículo 13. Eu as farei sair dos meios de outras nações e reunirei, trazendo-as dos outros povos e regiões para viverem em sua própria terra. Então o Senhor, ele fala que vai reunir todas as ovelhas dispersas e espalhadas em um só. E a gente vai ver mais pra frente que ele fala, então terá um só rebanho e um só pastor. Então o Senhor, ele promete que vai cumprir pessoalmente esse pastoreio, ele promete a liberdade do pecado e ele promete a unidade do rebanho. Amém? Amém? Nesse texto a gente vê que o Senhor, ele vai consumir os inimigos do seu povo, que ele castiga os rebeldes e zela pelo seu rebanho. Deus consome os inimigos, castiga os rebeldes, mas zela pelo seu rebanho, curando, protegendo e amando. Mas a gente também vê nesse texto a afeição de Deus, e eu quero falar mais sobre esse ponto, e aí você vai para Lucas 15. Eu disse, você ia abrir a Bíblia muitas vezes hoje. Lucas 15. Lucas 15 é a parábola que a gente fala demais, que inclusive teve no louvor hoje. Achei sensacional, glória a Deus por isso. Lucas 15, do versículo 3 ao 6. Lucas 15, 3 ao 6. Na verdade, 4 ao 6. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no campo as 99 e vai em busca da que se perdeu, até que encontre? E assim que encontra, coloca sobre os ombros, cheio de júbilo, e vai para casa. Ao chegar, reúne os seus amigos, vizinhos e anuncia: alegrai-vos comigo, pois hoje encontrei minha ovelha perdida. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu li isso aqui, ó. Qual dentre vós é o homem que, tendo 100 ovelhas, vai atrás da que se perdeu? E pensei, nenhum. Qual é o pastor que vai abandonar as 99 que ele tem para poder ir atrás de uma que se perdeu? Faz sentido para você? Para mim não faz. Mas, quando a gente lembra do que é o aprisco, faz sentido, porque o Senhor, ele deixou as 99 seguras. Amém? Você está entendendo? Ele deixou as 99 seguras e foi atrás da que se perdeu. E eu quero falar disso. Esse texto, na verdade, ele fala sobre evangelização. E Jesus, ele fala sobre o nosso papel e dever como cristãos de evangelizar e tal. Mas eu quero que você preste atenção nesse texto em uma coisa. Ele está falando sobre a afeição dele por uma. Porque ele sabe que 99 não é 100. Ele sabe que 99 ovelhas, o rebanho não está completo. E aí vem aquele nosso pensamento, depois que a gente peca, com culpa e diz: mas eu não sou digno do Senhor, não. Mas eu pequei muito. Depois eu volto. Você faz falta para o Senhor.
você faz falta para o Senhor. E eu não quero vir aqui pregar uma coisa coach e dizer, oh, você é o centro do coração de Deus. Porque você não é. Mas você é o alvo da afeição de Deus. Deus ama você. Deus tem afeição por você. E Ele sabe que 99 não é 100. E Ele é um Deus zeloso. E eu quero falar sobre o zelo de Deus aqui. Porque a gente costuma pensar que zelo é ser organizadinho. Que zelo é contar. Ai, não, mas matematicamente não tá certo. É por isso que eu vou atrás da que se perdeu. Mas não é isso. E a gente vai conversar sobre isso um pouquinho. Mas antes eu quero te chamar a atenção para esse versículo 5. Quando ele encontra a ovelha e ele diz: e assim que encontra, coloca sobre os ombros cheio de júbilo. Foca no assim que encontra. Por que ele diz isso? Jesus que está contando essa parábola, tá? Por que Jesus diz isso? Porque não há possibilidade nenhuma de ele, sendo o bom pastor, sair para procurar as suas ovelhas e não encontrar. Ele encontra você. Porque não tem lugar que você se esconda, amado, do Senhor. Não tem lugar que você vá que a presença dele não te encontre. Davi disse isso. Salmo 139. Se eu subir aos céus, lá o Senhor está. Se eu cavar uma sepultura e fizer ali a minha casa, o Senhor estará lá. No ventre da minha mãe, antes dela descobrir que estava grávida, o Senhor sabia que eu estava lá, o Senhor viu o meu embrião. Você não consegue se esconder do Senhor. Você não consegue se esconder do Senhor, Ele vê tudo. Os olhos de Deus estão por toda a terra. Você sabia disso? Toda a terra. Não há um lugar que Ele não está. Não há um lugar que os olhos dele não enxerguem. Ele sempre sabe. Ele sempre vê. E aí quando ele encontra a expressão cheio de júbilo, coloca a ovelha nos ombros. Porque quando ele encontra, ele se alegra. Quando ele te encontrou, ele se alegrou. Ele não perdeu a paciência, ele não se irritou, porque o amor não é assim. Quando ele encontrou aquela ovelha, ele não disse, de novo, cara. Quando ele viu você pecando, ele disse, de novo. Ele não disse isso. Eu te falei para não fazer isso várias vezes. Eu deixei a minha palavra, de novo. O Senhor não é assim. Essa não é a voz do bom pastor. Ele não se irrita e nem perde a paciência. Ele escuta o seu pedido de socorro. Ele sabe. E ele se alegra quando te encontra. E na verdade, a sua imaturidade não surpreende o Senhor. Você sabia disso? Você nunca vai encontrar Deus. E agora? Ai, meu Deus, Deus. Ai, meu eu. Você não vai encontrar o Senhor fazendo isso. Você não consegue, na sua pequenez, surpreender o Senhor. Porque quando Ele morreu por todos os nossos pecados. E a gente sabe disso. Deus morreu por todos os nossos pecados. Mas você já parou para pensar nisso? Todos os pecados que você ainda vai cometer, o Senhor já morreu por eles? Isso não te constrange? Isso deveria nos levar ao arrependimento. Olha aqui para mim, eu vou te falar uma coisa que pode parecer heresia. Aquela, não é heresia. Em nome de Jesus. Deus sabe a diferença de rebeldia e imaturidade. Quando você é rebelde e você peca, e você é desobediente porque você é rebelde, quando chamam a sua atenção, você nunca está errado. Ah, mas está me corrigindo por quê? Ninguém pode fazer nada. Ah, mas foi só uma vez.
só uma vez. Mas quando você peca e quando você é desobediente porque você é imaturo, quando você escuta a voz do bom pastor de novo, você se arrepende. Por amor. Por amor. Porque você olha para a cruz e você vê, o meu amor morreu por mim. E eu não posso feri-lo. Amém? Amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus morreu por você e ressuscitou. Mas essa é uma jornada difícil para quem é desobediente e teimoso. Para quem é distraído, a ovelha se perdeu por uma razão. Todas as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Mas essa que se perdeu, ela se distraiu. Não foi porque o bom pastor é irresponsável, porque ele não é. Foi porque ela se distraiu. Ela sabia o caminho que fazia todos os dias. A ovelha fazia esse caminho todos os dias, mas ela se perdeu nesse dia. Porque ela estava distraída. O Gelbi, o que é que tem distraído você? O que é que tem te feito parar de ouvir a voz do Senhor? Porque ele não parou de falar. Porque todos os dias o pastor ia no aprisco, pegava as ovelhas e levava elas para um lugar onde tinha alimento, água, paz, refrigério. E todos os dias tem uma porção do Senhor disponível para mim e para você. Mas o que é que tem te distraído? E eu não falo isso num lugar de indiferença, porque eu estou inclusa nesse rebanho que precisa ouvir isso. Quanto tempo você passa no Instagram? Mais do que você passa lendo a Bíblia? Quanto tempo você passa fazendo sei lá o quê, que é muito menos importante do que o Senhor? Mas está disponível. Está disponível. Todos os dias o Senhor se revela. E todos os dias tem coisa nova para revelar. Qual é a voz que você tem ouvido? E aí, eu quero voltar a falar que essa é uma jornada dura para quem é distraído, porque Deus é zeloso. Deus é extremamente zeloso. E o zelo de Deus, de novo, não é uma organização que ele tem de, tá aqui a tabela como 100 ovelhas. Mas Deus é zeloso porque ele é ciumento. E a nossa geração mimizenta pensa que ciúme é a pior coisa do mundo. Mas não é. Na verdade, a gente costuma confundir ciúme de inveja. Inveja é quando eu quero algo que não é meu. Mas ciúme é o cuidado que eu tenho pelo que é meu. Que está sendo ameaçado não ser mais. Entenderam? Ou deu um nó? Você está todos os dias sendo ameaçado, ser distraído pelas coisas banais da sua vida. E o Senhor tem ciúme disso. Porque você é o alvo da afeição de Deus. Você está estragado, meu filho. Quando você faz parte do rebanho de Deus, e você se distrai, e você desobedece, o pecado não é doce mais. E a festa não é tão divertida. Os seus sonhos não têm mais o mesmo brilho sem o Senhor. Você está estragado, você não consegue mais pecar em paz. Porque o Senhor não vai te deixar em paz. E essa é a minha oração hoje para a sua vida. Você não vai mais pecar em paz. Porque sempre que vier a mentalidade de que você não é filho, de que você não faz parte de um rebanho, de que você não tem casa, de que você não tem família, você vai se lembrar da voz do seu pastor. Meu filho, minha filha.
esqueceu de você. Ele te ama e não é fofo. O amor de Deus não é fofo. Êxodo, não precisa abrir agora. Êxodo 34, 4. 4? 34, 4. Se não for 4, é 14. Depois você checa, o dever de casa. O nome de Deus é zeloso. Zeloso. Porque ele não se... cuidado aqui no que eu vou falar. Ele não se preocupa nas consequências das atitudes dele que ele faz por zelo. Por quê? Deus não te divide com ninguém. Quantas vezes ele destruiu a terra de Israel para mostrar para Israel que ele era um bom pastor? Às vezes, escolher um caminho, na maioria delas, um caminho de desobediência, tendo sido uma vez filho de Deus, tendo fazido parte do rebanho de Deus, do bom pastor, vai te levar à depressão, vai te levar à ansiedade, vai te levar à culpa. E isso é ruim pra caramba. Isso destrói, mas o Senhor, sinceramente, não está preocupado com isso se Ele tiver você perto. Sabe por quê? Porque Deus é suficientemente capaz de te curar. E essa foi a promessa dele em Ezequiel 34, quando ele disse: eu pessoalmente cuidarei das minhas ovelhas. Curarei as feridas, enfaixarei, limparei, pastorearei, alimentarei. É isso que o Senhor fala. Então ele não é que Deus é inconsequente, é que, sinceramente, você custa demais para Deus deixar você fazer qualquer coisa que você quiser, podendo se ferir. Você custa demais para o Senhor. E não é porque você é o alecrim dourado, o ouro puro de Ofir, não é. É porque você é o alvo da afeição de Deus. É por Ele. É para Ele. Sabe uma coisa que a gente entende errado? Antes do mundo ser formado, existe uma coisa chamada pericorese. Digam pericorese. Difícil, mas pericorese. Pericorese é a dança da Trindade. A gente teve uma série sobre isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A gente cresceu ouvindo uma história de que... Eu já vou acabar? A gente cresce ouvindo uma história de que Deus, ele criou o mundo porque ele estava carente, porque, eu vou criar um mundo que eu estou me sentindo muito sozinho. Isso não é verdade. A pericorese, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, diz que Deus ama Deus em plenitude. Em inglês, tem uma expressão que diz wholehearted. Significa de todo o coração, de todo o ser. Deus ama Deus de todo o coração, de todo o ser, com tudo que Ele é. E isso é pleno. Deus ama Deus não é egoísmo, tá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Deus ama Deus em plenitude. E esse amor não precisava, mas Deus quis que fosse transbordado. E por isso Ele me criou e criou você, para amá-lo de todo o coração. E enquanto você não amar o Senhor de todo o coração, Ele vai fazer tudo, mesmo que isso signifique destruir os seus sonhos, o seu relacionamento, a sua faculdade dos sonhos, o seu colégio, para ter você perto, em casa, no rebanho. Você entendeu? Deus te fez para amá-lo de todo o coração. E Deus te ama de todo o coração. Esse é o bom pastor. Esse é o bom pastor. E aí pra gente finalizar, voltem para João, que é o texto base do culto de hoje. João 10. Dessa vez a gente vai ler do 11 ao 18. João 10, do 11 ao 18. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas.
e o mercenário, que não é o pastor, a quem elas pertencem, vê a aproximação do lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as apanha e dispersa o rebanho. O mercenário foge, porque ele é um mercenário e não tem zelo pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e por elas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, entrego a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras, olha a gente de novo, outras que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer, e elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Digam comigo, um só rebanho e um só pastor. Por esse motivo, o Pai me ama, porque eu entrego a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim. Olha o zelo de Deus em forma de ciúme. Ninguém tira de mim. Antes eu entrego de própria... Ele está falando da vida dele aqui. Amém. Entrego a espontânea vontade. Tenho poder para entregá-la e poder para retomá-la. Esse é o mandamento que recebi de meu Pai. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem, e eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Tampouco ninguém poderá arrancá-las da minha mão. O meu Pai, que as deu a mim, é maior que todos. Ninguém é capaz de arrancá-las das mãos do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Você lembra que no começo eu disse que a profissão do pastor, na época, né? Profissão, porque ele cuidava de ovelhas. Geralmente era exercida pelo pai e pelo filho. Porque o rebanho era do pai, o rebanho era de Jessé. Mas Davi era pastor. E aqui eu quero te mostrar de novo a palavra de Deus se cumprindo. Porque ele fala, o rebanho é do meu pai. E ninguém irá tirá-los das minhas mãos. E ninguém irá tirá-los das mãos do meu Pai. Ninguém irá tirar você das mãos de Deus. Romanos 8, 38 e 39. Nada poderá separar você do amor do Pai. E eu não sei se você sabe, mas a palavra bom, mas se a gente pudesse dividir o capítulo 10 de João em 3 partes, do 1 ao 4 eu daria o tema de o pastor. Porque ele está falando sobre a profissão do pastor. Do 11 ao 18 eu daria a palavra de bom pastor. Porque ele começa a falar sobre o bom pastor e que ele é esse bom pastor. E o restante eu daria de o bom pastor que é zeloso. Mas eu quero te chamar a atenção porque Jesus ele fala sobre o pastoreio antes de falar que ele é o bom pastor. E na verdade tem uma razão para isso, porque bom era um termo no original que era usado por eles para se referir a divino, a Deus. Por isso naquela passagem, bom mestre, Jesus responde, por que me chamas de bom se bom é o Pai? Mas aqui ele fala que eu sou o bom pastor. É profético. Diz assim, eu cumpri. Sabe Ezequiel 34, quando eu disse que enviaria um pastor? Aqui sou eu, ó. Eu sou o bom pastor. Jesus é. Cristo é. Ele cumpriu a promessa do Pai. Deus fez 3 promessas. De que cumpriria pessoalmente o pastoreio, de que libertaria do pecado. E a terceira, todo mundo já está morrendo de sono já, hora dessa. E a terceira é a unidade do rebanho. E olha Jesus cumprindo tudo isso. E olha Jesus sendo o bom pastor para mim e para você. E olha Jesus dando o acesso para a gente chegar até a presença do Pai hoje. E olha Jesus nos trazendo aqui no Brasil. E não em Israel agora, lá. Mas aqui, até a volta do Senhor, nós seremos um. Você pode dar um glória a Deus por isso?
bondade. Deus é bom e não é um jargão que a gente diz, ai, Deus é bom, né? Ai, mas aconteceu tanta coisa essa semana comigo hoje, mas Deus é bom. Isso não é um jargão que tem que ser dito como se fosse qualquer coisa. Na verdade, a bondade de Deus não é uma definição que eu e você possamos dar aleatoriamente. Deus é bom porque Ele é soberano e Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Não é o que você quer, não é a faculdade que você quer, não é o lugar que você quer estudar, não é quantos filhos você quer ter. Eu não sei qual é o seu maior sonho, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. O Senhor é bom. E dizer isso é, na verdade, mais do que esse jargão positivo. É um ato profético, é dizer, eu reconheço que a soberana vontade de Deus é o melhor para mim. Reconhecer que o Senhor é bom é a melhor escolha que você pode fazer. Mas isso vai exigir de você confiança. Confiança de ficar a noite inteira esperando no aprisco. Tendo fé de que na manhã seguinte o pastor vai vir, vai abrir a porta e vai levar você para um lugar seguro. Não duvide. Em nome de Jesus, toda a dúvida que tiver no seu coração agora vai embora. Você faz parte do rebanho do Senhor. O Senhor te salvou pelo que Ele fez. Você é salvo e você é filho. E se você não está no rebanho dele agora, Ele procura você. Porque 99 não é 100. 99 não é 100. Amém? Fica de pé. Suspeito. E o louvor também já pode vir. Fazer parte do rebanho do Senhor vai te custar alguma coisa. Ei, não conversa não. Ainda não, peraí. Fazer parte do rebanho do Senhor vai te custar alguma coisa. Não é fácil, porque é uma vida de renúncia. Mas se você se lembra da renúncia que Ele fez, vale a pena. Sempre vale a pena. O lugar de oração é o lugar onde hoje você fala com o seu pastor e você ouve a sua voz. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E o lugar de oração e perseverar nesse lugar pode parecer difícil. Mas quando você persevera, você encontra nele a alegria que só é proposta por Ele. Então eu te convido agora, Gelbe, a perceber a voz do bom pastor. Eu te convido agora, Gelbe, a não depender mais de quem está aqui na frente com o microfone na mão. Eu te convido agora a perceber o Senhor, a dizer, Senhor, fala. Fala. Mesmo se você não tiver prestado atenção em nada do que eu falei, o Senhor ainda quer falar com você. Mesmo se a minha voz já tiver fugido da sua cabeça há um tempo atrás, há alguns minutos, o Senhor quer falar com você que Ele é o bom pastor da sua vida. Então, enquanto os meninos cantam mais uma vez, eu te convido a ouvir mais uma vez. Contigo pra sempre.
Peça isso pro Senhor essa noite. Senhor, pessoal, amém? Glória a Deus. Antes de dar aviso, deixa eu falar uma coisa, rápido. A gente já está passando do tempo muito. Gabi falou sobre rede social, quem que lembra? Levanta a mão aí. Falou Instagram, essas coisas, né? Distração, né? Quem aqui tem Instagram? Levanta a mão aí, bem alto. Tem Instagram, quem é que tem? Levanta a mão. Eu sei que a galera que tem, levanta a mão. Levanta a mão. Sério. Todo mundo está com a mão levantada. Só quem precisa do Instagram continua com a mão levantada. Só quem precisa. Se eu tirar ele, eu perco meu emprego, eu morro. Amém. Glória a Deus. Eu vou orar para que Deus me incomode essa semana para que você exclua ele, pelo menos desative. Você que não precisa. A gente está muito preocupado em não pecar contra Deus, mas as distrações estão afastando a gente dele. Tá? Então, só isso mesmo. Vamos lá.
Domingo, amanhã, tem EBD e discipulado às 17 horas. Você que é novo, que acabou de entrar na igreja, precisa estar discipulado, também no outro lado da igreja, tá? A partir das 17 horas. Segunda-feira, a gente tem, para quem veio quarta-feira, eu já fiz esse convite, eu vou fazer de novo. Você que vai para evangelismo, sábado, já entende tudo sobre evangelismo, sobre evangelização, mas quer aprender mais um pouco, vem segunda-feira que a gente vai ter uma aula aqui. Vai ser abordado 4 pontos sobre evangelismo, tá? Aqui na igreja grande. Venha, participe, é gratuito. Quando você vier, diga que você está vindo por conta do Paulinho. Não, o Paulinho me chamou, vai estar seu nome lá. Você vier, não falar seu nome, você não entra, tá? Quarta-feira, não haverá oração. Por quê? A gente vai arrumar a igreja para conferência missionária. Então, você está convidado, quiser dar uma passada aqui, ver se pode ajudar alguma coisa, viu? Mas assim, tá bom? Você pode participar, tá bom? Mas não haverá oração quarta-feira. Quinta será a abertura da conferência missionária. Vai ser muito massa, de verdade. Venha participar também.